Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses, no capítulo 4, nós leremos os versos 8 e 9. Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Passamos então a leitura, diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Esse texto, esses dois versos vão nos guiar na reflexão dessa noite. Mas antes eu queria fazer uma associação aqui entre o tema nosso do mês, que é arrancando as ervas daninhas, e aquilo que nós vamos trabalhar nessa noite. Queridos, eu estava um dia desses lá no hospital da Unimed. Eu sou um frequentador assíduo de lá, né, Anny? Os irmãos já devem ter notado que direto eu estou aí pedindo oração aos irmãos. Mas um dia desses eu estava lá e observando o trabalho de um jardineiro. Enquanto eu esperava, tinha um moço que passou bastante tempo. Quem conhece lá o hospital sabe que tem uns jardins, eles têm umas plantinhas que cobrem todo o terreno ali, e não é uma grama, é uma plantinha com as folhas arredondadas, mas no meio daquelas plantas haviam alguns matos altos. E o trabalho daquele moço era arrancar manualmente, um por um, daqueles raminhos ali de mato que estavam nascendo dentre aquelas plantas tão bonitas. Um jardim tão belo, estava ali com a sua estética afetada por aquelas ervas que estavam nascendo no lugar indesejado. E o trabalho dele era passar o dia inteiro ali no sol, arrancando aquelas ervas. E eu fiquei ali por algum tempo, e ele arrancando aquilo, formando um monte assim ao seu lado. Eu fui atendido, saí de lá, e estava lá ele, ainda fazendo o seu trabalho. E pela extensão daquele terreno, eu imaginei que ele deve ter ficado ali por alguns dias cumprindo aquela tarefa. Uma tarefa aparentemente e provavelmente chata, cansativa. O sol de Valadares, os irmãos conhecem bem, que não é muito ameno. Calor, você via o suor escorrendo no rosto dele, mas ele tinha uma função. E ele precisava cuidar daquele jardim. Ele precisava impedir que aquelas ervas continuassem ganhando espaço e estragasse o belo trabalho de paisagismo que tinha sido feito e afetasse a saúde daquelas plantas que estavam ali plantadas com a finalidade de embelezar o local. Bem, pensei nesse tema, pequenas, mas perigosas, justamente por conta disso que são essas ervas daninhas. Elas são pequenas, elas surgem sorrateiramente, de forma espontânea, mas elas causam risco para as lavouras, elas causam risco para as culturas, elas causam riscos até para os animais. Nas fazendas
existem alguns tipos dessas ervas que são venenosas, e quando os animais as comem, chegam até a morrer. Inclusive, há alguns tipos de ervas que nascem no meio das plantações, que elas envenenam as plantas, e essas plantas ficam contaminadas, e quando nós comemos das plantas, nós também somos envenenados. São coisas pequenas que muitas vezes nós podemos ignorar por um tempo, nós podemos deixar de lado porque é tão pouco, é bobagem, mas que estão ali cumprindo a sua função, trazendo risco, trazendo perigo. E nós devíamos, como aquele jardineiro que passou ali os seus dias arrancando essas ervas, nós devíamos nos preocupar em fazer o mesmo, agir de forma similar a ele, arrancando esses que são pequenos perigos para nós, mas com grandes consequências. Eu trouxe aqui esse texto de Filipenses que nos fala sobre um campo que é muito ignorado por nós, que é o campo da nossa mente. Nós tendemos a pensar, a achar que os nossos pensamentos, eles não são tão importantes quanto as nossas ações, de que aquilo que nós fazemos na nossa mente não é tão significativo quanto aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, com a nossa boca, com aquilo que sai de nós. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que os pensamentos, eles têm um papel extremamente fundamental na nossa vida com Deus, na nossa vida de santidade, no nosso compromisso com o Senhor que nos fez. Se queremos viver para a glória do Senhor, se queremos bendizer o nome dEle, se queremos andar de forma agradável ao Senhor, nós precisamos começar cuidando da nossa mente. É um campo de batalha, é um campo que precisa ser cuidado e cultivado, e zelosamente nós precisamos arrancar as ervas daninhas que insistem em nascer nesse terreno da nossa mente. Bem, nós vemos que essa tendência de ignorar o interior não é novidade, não é uma característica dos cristãos do século 21. Jesus, quando estava proferindo o Sermão do Monte, ele já mostra que ali haviam homens que pensavam muito naquilo que deviam tocar, naquilo onde deviam, os lugares que deviam frequentar, os ritos, as formas, mas que negligenciavam de forma insistente o estado da mente deles. E Jesus então vai, no capítulo 5 de Mateus, você não precisa abrir lá agora, você possivelmente conhece esse texto, versículos 21 e 22, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Mateus, ainda no capítulo 5, os versos 27 e 28, Jesus dá um outro exemplo e diz: vocês ouviram, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção pura no coração, já adulterou com ela. Bem, Jesus está olhando para aqueles homens que posteriormente, lá no capítulo 23, ele vai chamar de sepulcros caiados, ou seja, pessoas que eram bonitas por fora. Um sepulcro caiado era aquela rocha escavada e caiada, ou seja, passava-se cal para que ela tivesse uma bela aparência e ficasse bonitona ali por fora.
Mas por dentro, Jesus mostra que o coração daqueles homens era como o sepulcro. Estava cheio de ossos, de podridão, de coisas imundas. E ele diz para eles: vocês ouviram o que foi dito na lei. É errado matar, é pecado matar, isso desagrada ao Pai. Contudo, a morte, ela não começa no momento em que se dispara um revólver, no momento em que se penetra uma faca, no momento em que se manifesta o ato homicida. A morte, ela começa na alma, na mente, no coração do homem, quando ele odeia o seu irmão e quando ele começa a maquinar o mal. Da mesma forma, o adultério, ele não acontece na cama, ele não acontece quando há uma conjunção carnal entre duas pessoas. Não, o adultério ele começa quando a mente manifesta o pensamento pecaminoso. E Jesus está apontando para esses detalhes que os homens ignoravam, negligenciavam e achavam que era algo pouco importante, que o que tinha valor mesmo era aquilo que era feito por eles diante dos olhos humanos, porque eles ignoravam o fato de que os olhos do Senhor não contemplam apenas aquilo que os nossos olhos contemplam, mas que o Senhor é aquele que perscruta mentes e corações. Jeremias capítulo 17, versículo 10, o profeta diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Warren Wiersbe, ele traz algo importante para nós, uma afirmação que eu achei interessante para mentes de um tempo materialista como o nosso, que se importa muito com o que é físico, com o que é palpável, com aquilo que é tangível. Ele diz: é preciso ter consciência de que os pensamentos, eles são reais e poderosos, mesmo que não possam ser vistos, pesados ou medidos. Nossos pensamentos são reais e poderosos, ainda que eles não possam ser vistos, pesados numa balança ou medidos por uma régua. Eles são reais. Eles têm valor, eles têm significado, eles têm sentido. E para nós é muito fácil ignorar isso. Para nós é muito fácil ignorar essa verdade, essa realidade, porque é muito fácil ocultar os nossos pensamentos. Tem pessoas que são mais expressivas, né? São pessoas que se denunciam com mais facilidade, porque o rosto marca muito bem aquilo que está passando na cabeça. Tem algumas pessoas que eu conheço que não tem como esconder o que ela está sentindo, porque na hora você falou algo, o rosto transforma e demonstra o que está passando na mente. Tem outros que já conseguem ocultar melhor. Tem alguns que conseguem segurar a raiva e fingir que está tudo bem e dar um sorriso falso, mas o coração está cheio de rancor, de mágoa. Então, ocultar os pensamentos é mais fácil do que ocultar as nossas ações. E por isso nós tendemos a nos tornar mais confortáveis diante dos pecados que são praticados na nossa mente. Nós tendemos a nos tornar mais tranquilos, mais flexíveis diante daquilo que acontece no íntimo do nosso ser. Contudo, a palavra do Senhor vai nos mostrar que isso é igualmente inaceitável para um cristão. Você não precisa fazer algo para que você esteja pecando. O pecado, ele nasce aqui, e conforme nós alimentamos, conforme nós vamos mantendo esses pensamentos que muitas vezes surgem
eles surgem espontaneamente na nossa mente, mas eles se tornam um pecado no momento em que você dá lugar a esses pensamentos, que você os mantém, que você os incentiva na sua consciência, que você se sente bem com eles. Nós precisamos cuidar, irmãos. E para isso, o apóstolo Paulo traz aos filipenses aqui algumas características que devem marcar os nossos pensamentos. Algumas características que devem marcar aquilo que ocupa a mente do cristão que deseja agradar ao Senhor. Bem, em oposição a tudo isso, então, seriam as ervas que precisam ser arrancadas do nosso campo da mente. Bem, o apóstolo Paulo, então, diz que tudo o que é verdadeiro. Verdadeiro aqui é uma palavra grega que ela tem como oposição duas possibilidades. A primeira e mais óbvia é aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso, que é o oposto de verdade. Então toda mentira, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que é falso, não deve encontrar lugar no nosso pensamento. Você, como um bom e fiel servo do Senhor, não pode ocupar a sua mente tramando mentiras, planejando mentiras, pensando e maquinando em coisas mentirosas para falar a respeito dos outros ou de si, ou para encobrir os seus erros que foram praticados, ou para qualquer finalidade que seja. A mentira não deve encontrar espaço na mente do cristão. Jesus, ele usa uma expressão muito severa ao falar sobre a mentira. Ele diz que o pai da mentira é o diabo, é o adversário, é o inimigo de nossas almas. Portanto, ela não pode encontrar espaço dentre os nossos pensamentos. Porém, uma outra coisa oposta à verdade aqui também pode ser compreendida, que seriam as ideias paranoicas que muitas vezes nós temos. Aquilo que é falso, mas não no sentido de ser uma mentira clara e concreta criada por nós, mas coisas que não são comprovadas e que nós ficamos maquinando, aquilo que é irreal, aquilo que é uma suposição apenas e que vai ganhando lugar no nosso pensamento, porque para nós é mais confortável nos entregar às maquinações, às ideias, do que buscar a comprovação de certos fatos. Para tornar mais claro o que eu estou tentando dizer, muitas vezes você olha para alguém e você pensa algo a respeito de uma pessoa, você tem uma ideia a respeito dela, e você começa a alimentar aquela ideia. Todos nós talvez, imagino que já passamos por isso. Você viu alguém e você pensou, nossa, que pessoa metida, arrogante, ou nossa, aquela pessoa é muito assim ou muito assado, e no convívio diário com aquela pessoa você foi percebendo que a primeira impressão que você teve era totalmente errada. Isso não é uma mentira no termo mais objetivo da palavra, mas é uma falsidade que o nosso cérebro cria ali. Isso também pode ser associado a essa palavra aqui que Paulo utiliza nesse verso. Então, quando acontece alguma situação conosco e nós começamos a criar alguma ideia, alguma explicação para aquela situação, começamos a teorizar a respeito do assunto, e aquilo traz muitas vezes rancor ao nosso coração, traz mágoa ao nosso coração, traz angústia, traz ansiedade. Por quê? Porque nós somos incapazes de externar o que está na nossa mente e trazer clareza, a clareza da verdade para os nossos pensamentos. E aí nós vamos criando barreiras entre nós e as outras pessoas. E aí nós vamos criando situações desagradáveis. E de repente você se vê sentindo algo por alguém que você nem sabe por que você está sentindo aquilo.
mas nasceu de um pensamento falso na sua mente. O apóstolo Paulo diz: irmãos, tudo o que é verdadeiro, seja o que ocupe o seu pensamento. Não trame mentiras, não se envolva em mentiras, não deixe, nós estamos aí em período eleitoral, né? Não deixe as fake news tomarem conta do seu pensamento. Não deixe que ideias erradas, falsas, mentirosas ocupem o seu pensamento. Mas tudo aquilo que é verdadeiro, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Bem, Paulo continua então, e ele diz: tudo que é respeitável. Bem, respeitável aqui tem a ver com aquilo que, ainda que as outras pessoas não saibam o que eu estou pensando, eu tenho consciência de que Deus conhece os meus pensamentos. Ainda que eu não ofenda as pessoas da boca para fora, eu tenho que cuidar para que os meus pensamentos não sejam ofensivos contra ninguém. Eu tenho que cuidar para que, ainda que eu não diga, porque não é algo respeitável, se não é algo que possa sair da minha boca, também não deve ser algo que ocupe o meu pensamento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo com a palavra respeitável. É uma integridade da nossa mente que não se importa apenas com a aparência, não se importa apenas com o exterior, não se importa apenas com o que os outros vão olhar para mim e pensar a meu respeito, mas é alguém que se sente em paz consigo mesmo, porque o que ele pensa é algo respeitável, é algo digno. Ele pode se orgulhar daquilo que ocupa o seu pensamento, porque não há dolo, não há maldade. E mais, além de se sentir em paz com a sua própria consciência, ele pode se sentir tranquilo quando ele lê, por exemplo, Jeremias 17:10, que Deus conhece os nossos pensamentos. Ele pode se sentir em paz quando ele lê o salmista Davi dizendo que o Senhor é quem nos sonda e nos conhece por inteiro, que não há nada que permaneça oculto diante do Senhor. Pensamentos respeitáveis são esses. Veja que é algo muito complexo, né? Quantas vezes nós nos alegramos, eu pelo menos tenho hora que me alegro, quando eu penso uma coisa, mas eu fico caladinho, eu não falo, porque é algo que não deve ser dito. Bem, é meia vitória, né? A vitória completa é quando esse pensamento sequer passa pela nossa cabeça. E é por isso que nós precisamos levar em conta esse campo da nossa mente. É por isso que nós precisamos nos dedicar mais a isso, nos dedicar mais ao cultivo dos nossos pensamentos, em fazê-los, em torná-los santos e agradáveis ao nosso Senhor. Bem, Paulo continua e ele diz: tudo que é justo. Veja que justo é aquilo que é oposto ao injusto, óbvio. É aquilo que é oposto ao errado, é o correto. É aquilo que não encontra margem para prejudicar o outro. Então, justos devem ser os nossos pensamentos.
Nós devemos compreender que Deus nos justificou, que Deus nos imputou a justiça de Cristo. Isso é a justificação, é o início do nosso processo de salvação, quando Deus nos declara justos por conta do sacrifício de Jesus Cristo. Então, a justiça deve ser uma marca nossa, mas a justiça de Deus em nós, ela não é apenas imputada, não é um carimbo que se bate e declara: Tarcísio é justo, a Ânia é justa, o Vinícius é justo, mas ela deve ser também uma justiça comunicada, compartilhada. Um Deus justo, que comunica da sua justiça a nós, para que nós possamos também andar em justiça. Para que nós não possamos agir de forma maldosa, injusta com ninguém, mas que também essa justiça comece nos nossos pensamentos. Provérbios capítulo 12, verso 5, o autor diz: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso são engano. Nós, como homens e mulheres retos, retas, justos, justas, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Nós precisamos pensar naquilo que é do alto. Nós precisamos pensar de forma que aquilo que ocupe o nosso meditar sejam coisas alinhadas e compatíveis com a justiça de Deus, com a palavra do Senhor, com os princípios do Senhor, com a lei do nosso Deus, que é boa e perfeita, os mandamentos do Senhor, que são justos e bons. Paulo prossegue com uma quarta característica dos nossos pensamentos. Ele diz: tudo que é puro. A palavra pureza aqui é muito ligada aos ritos religiosos, aos atos de purificação que eram comuns da religião judaica. Então, as lavagens de mãos, as lavagens do rosto, esses atos de pureza, até o estágio mais avançado dessa pureza, que era quando o sacrifício dos cordeiros eram oferecidos diante do altar, e ali então para expiação dos pecados do povo anualmente. Quando Paulo usa essa palavra, ele está trazendo justamente essa ideia de que, assim como nós temos um temor quando comparecemos diante da Assembleia do Senhor, diante do culto, ou pelo menos deveríamos ter, como nós temos um temor ao nos achegar para prestar culto ao Senhor, assim também nós precisamos andar com os nossos pensamentos em pureza. Da mesma forma como nós temos pudor ao nos reunirmos aqui, você dificilmente vai ver uma pessoa cristã vindo se reunir numa igreja, usando determinados tipos de palavras, agindo e se comportando de determinadas maneiras, porque aqui se tem uma cultura, aqui se tem um entendimento de que esse é um lugar separado para a adoração a Deus, que aqui é um lugar como outro qualquer, não há nada de especial com o lugar, são tijolos, concreto, aço, como qualquer outro lugar construído pelo homem, mas que o propósito desse lugar é um propósito santo e especial.
nós nos reunimos aqui para prestar culto ao Deus que nos criou, que nos salvou, que nos redimiu por meio do seu sangue. Nós vamos daqui a pouco participar da ceia do Senhor e nos lembrar de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Um momento sacramental, um momento especial na vida da igreja. Bem, da mesma forma como nós consideramos isso puro, nós precisamos também que os nossos pensamentos sejam puros. Veja como é intenso. Veja como o apóstolo Paulo vai trazendo aqui uma intensidade naquilo que ele quer passar aos filipenses. Ele fala isso num contexto onde ele está trazendo orientações para a igreja de Filipos. Nesse trecho, ele vem desenvolvendo aqui um recado especial para duas irmãs da igreja, que é a Evódia e a Sintique. Duas irmãs da igreja que estavam brigadas, que estavam causando grande confusão no meio da igreja em Filipos. Se você voltar alguns versos e ler aí a partir do verso 2 do capítulo 4, você vai ver aí essa orientação. Ele diz: olha, eu peço a vocês que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, os pensamentos de vocês estão muito afastados uns dos outros. Vocês estão alimentando confusões na mente de vocês. E eu peço a vocês aqui que pensem de maneira amorosa, de maneira cordial, que coloquem a mente de vocês em concordância, porque vocês são irmãs. Vocês pertencem ao mesmo corpo. E ele vai desenvolvendo então essa ideia e diz: olha, o nome de vocês está no livro da vida, no mesmo livro, vocês são irmãs. E aí ele passa a dar essas orientações que nós vemos nos versos 8 e 9. E então, da pureza dos nossos pensamentos, ele diz então que devemos ter pensamentos amáveis. O cristão, ele deve encher a sua mente com os pensamentos mais nobres e mais elevados, não com pensamentos abjetos, nojentos desse mundo depravado, mas com pensamentos amáveis. Não com pensamentos de divisão, não com pensamentos de orgulho, de altivez, de separação, mas com pensamentos amáveis, misericordiosos. É olhar para o outro e pensar do outro coisas boas. Ainda que seja alguém que cometeu algo que não deveria ter cometido, ainda que seja alguém que pisou na bola com você, mas você deve olhar para essa pessoa com amabilidade, com misericórdia, com compaixão, de modo que os seus pensamentos não sejam: ah, fulano me paga, ah, está anotado aqui, eu sei muito bem o que você fez, um dia você vai me pagar, ah, mas você, aquele fulano é um maldito, ah, eu odeio, eu não mexo mais com ele. Não, nossos pensamentos devem ser: Senhor, ele pisou na bola comigo, me ajuda a amá-lo, me ajuda a perdoar. Alimente nos seus pensamentos o perdão, a graça, a misericórdia, o favor. Alimente na sua mente a capacidade de compreender que, assim como ele falhou com você, você também falha com os outros. Essa é a forma que Deus deseja que os nossos pensamentos se manifestem. Paulo prossegue dizendo: tudo que é de boa fama,
muito ligado àquilo que ele disse a respeito de ser respeitável, né? São coisas quase sinônimas aqui. Aquilo que é de boa fama, ou seja, aquilo que pode ser dito em público, aquilo que pode ser proferido com a boca cheia, que você não tenha vergonha de dizer o que está na sua cabeça, porque é algo de boa fama, é algo que alguém vai olhar e vai se admirar com aquilo que você está pensando. É isso que deve ocupar o nosso pensamento. E enfim, quando ele já se cansou ali de citar nominalmente as características, ele faz um resumo, ele dá um princípio, uma direção para que nós sejamos capazes de avaliar se os nossos pensamentos são agradáveis ou não ao Senhor. Ele diz: se existe alguma virtude e se algum louvor existe, nisso pensais. Ou seja, se algo virtuoso, se algo de valor, se algo bom, se algo nobre, se algo louvável, pense nisso. Se algo reprovável, não pense nisso. Se algo que está alinhado à palavra do Senhor, aos princípios do Senhor, medite nisso, de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Mas se é algo que está em desacordo, em dissonância com a palavra de Deus, não deixe que isso se manifeste na sua mente. Bem, antes de nós concluirmos então com o verso de número 9, eu quero só fazer uma rápida explicação aqui de como funcionam os nossos pensamentos. Nossos pensamentos, eles são formados por uma rede. E quanto mais nós pensamos em determinadas coisas, mais essas coisas se tornam fortes e frequentes nos nossos pensamentos. Então, se você começa a pensar muito em um determinado problema, você foca a sua atenção e a sua energia naquele problema, o seu cérebro vai entender que aquilo é importante para você, e você vai começar a pensar cada vez mais naquilo, a ponto de, se você não se cuidar, você enlouquece por conta de uma situação. Da mesma forma, se você pensa em algo virtuoso, e você alimenta essa virtude nos seus pensamentos, se você cultiva isso na sua mente, aquilo vai ganhando espaço. O seu cérebro entende que aquilo é importante para você, e aquilo se torna uma forma de pensar. Portanto, irmãos, não é algo secundário para nós, os nossos pensamentos. Não é algo que deve ser cuidado de forma secundária. Na verdade, muitas vezes nós nos preocupamos em corrigir as nossas ações, mas nos esquecemos que cada ação nossa, ela começa aqui, ela começa na mente. Você talvez pode inibir uma ação, mas continuar pensando mal, continuar fazendo mal na sua mente. E você continua pecando da mesma forma. Você continua sendo desagradável ao Senhor da mesma maneira. Por isso que o apóstolo Paulo vai prosseguir no verso 9, dizendo: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticais. Veja que ele está fazendo um paralelo
entre os versos 8 e 9. O verso 8, ele diz: olha, pensem nisso, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí agora ele parte da mente para a prática, né? Do interno para o externo, e ele diz: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticais. A prática, ela está intimamente ligada ao pensamento. Paulo está fazendo uma associação aqui que é bastante óbvia. Você faz aquilo que você pensa. Você age de acordo com aquilo que ocupa os seus pensamentos. Como diz a palavra do Senhor, a boca fala do que está cheio o coração. O que é interno vai determinar como o nosso externo se comporta. A minha mão vai fazer aquilo que a minha mente a manda fazer. E Paulo está dizendo então: sejam praticantes das coisas boas. Mas para isso, primeiro, pensem nas coisas boas. Aprendam aquilo que eu estou ensinando a vocês. Recebam, ouçam. Vejam o meu comportamento, Paulo dizendo, porque eu estou tentando viver de uma forma que é agradável ao Senhor, e isso reflete a forma como eu penso. E ele conclui: o Deus da paz será convosco. E essa expressão, o Deus da paz, é uma referência direta de Paulo ao que ele disse no verso 7. E aí eu quero que você olhe comigo o que Paulo disse no verso de número 7. Podemos ler todos juntos, em uma só voz, o verso número 7, Filipenses capítulo 4, versículo de número 7. Vamos ler? E o Deus Paulo vem desenvolvendo a ideia de pensamento, desde lá o verso 2, quando ele começa a falar daquelas irmãos que estavam com os pensamentos discordantes. E aqui no verso 7 ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, é quem guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Ele começa então a falar daquilo que deve ocupar o nosso pensamento, como isso está conectado à prática da nossa vida. E no verso 9, para fechar a ideia, ele diz: o Deus da paz será convosco. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que guarda coração e mente em Cristo Jesus, é com vocês. Essa paz de Deus que é capaz de preservar os pensamentos de vocês puros, estará com vocês, se vocês andarem dessa forma. Quanto mais nós arrancamos as ervas daninhas da nossa mente, mais Deus vai limpando e nos purificando por meio da sua paz que nos guarda. É uma relação de intensificação. Quanto mais você pensa o certo, quanto mais você foge do mal, mais santo você se torna, mais puro você se torna, mais limpo você se torna, mais agradável você se torna, porque você vai mudando a sua forma de pensar,
Você vai mudando a sua maneira de responder aos estímulos que chegam na sua mente. Você vai mudando a forma como o seu cérebro se comporta diante das ações. E Deus, por sua graça, por seu favor, por meio da sua paz que excede o entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos almejar, é isso que nós precisamos buscar. Arrancar essas pequenas, mas perigosas ervas, daninhas, que insistem em nascer na nossa mente. Não tenha medo de arrancá-las pela raiz. Não deixe que a sua mente esteja lotada de mato, mas que você seja sempre vigilante e zeloso, arrancando, ainda quando estão pequenas, ainda quando as raízes não cresceram muito e não causaram grandes problemas. Você se lembra, possivelmente, da parábola do joio e do trigo? Jesus conta que, no meio de uma plantação, alguém mal intencionado passou e semeou o joio no meio do trigo. E de repente aquele joio cresceu, brotou ali no meio do trigo, e os servos olharam para o Senhor e falaram: olha, nós precisamos arrancar esse joio. E o Senhor disse: não, agora não dá, porque se a gente tentar arrancar o joio, a gente pode arrancar junto o trigo. O joio aqui, é claro, é uma referência. Jesus está falando sobre verdadeiros e falsos crentes, né? Isso para nós parece bastante claro na parábola, mas ele traz um princípio que é interessante, porque o joio, ele tem uma raiz que se amarra junto das raízes do trigo, e ao tentar arrancar o joio, você pode arrancar o trigo também. Então você compromete todo o seu trabalho. Nós não podemos permitir que as ervas daninhas, elas ganhem espaço na nossa mente, de modo que elas se tornem perigosas para nós. Quando surgir lá um pensamento que você nota que desagrada ao Senhor, que está indo contra tudo aquilo que nós vimos aqui, um pensamento que não é verdadeiro, ou que não é justo, ou que não é respeitável, ou que não é puro, ou que não é amável, ou que não é de boa fama, ou que não tem virtude ou louvor nele. Quando você notar a presença de um pensamento como esse na sua mente, arranque-o e jogue-o fora. Não deixe que aquilo se alastre, não deixe que aquilo se prolifere, de modo que ganhe espaço na sua mente, que ocupe o seu pensamento e que se torne uma ação, e que talvez vire lá na frente um hábito pecaminoso na sua vida. Não permita. É mais fácil lidar com eles quando estão pequenos do que quando crescem. Que o Senhor nos ajude nessa árdua tarefa. Lembre-se da imagem que eu evoquei aqui no início, daquele jardineiro lá do hospital, que estava por horas e horas no sol, suado, cansado, arrancando aquele mato, porque ele entendeu que ele precisava fazer aquilo. Não tenha medo de se desgastar um pouco para arrancar as ervas daninhas dos seus pensamentos. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar então nesse sentido, e logo em seguida participar juntos da ceia do Senhor. Pai, nós louvamos o Senhor, te agradecemos pelo teu cuidado, um Deus zeloso que nos ama, um Deus que nos fez justos e deseja que sejamos igualmente justos, um Deus que derramou sobre nós da sua graça, do seu favor, nos salvando, e nos salvando por inteiro, não só o exterior, mas especialmente o nosso interior.
O Senhor que colocou o teu Espírito para habitar dentro de nós. O Senhor que sonda as nossas mentes e os nossos corações, e por meio da tua paz, que excede todo entendimento, os guarda em Cristo Jesus. Guarda os nossos pensamentos, Senhor. Põe sentinela ao redor da nossa mente. Não nos deixe vacilar, ó Deus, não nos deixe submeter-nos a pensamentos impróprios para um cristão. Não deixe que sejamos sepulcros caiados, bonitos até por fora, com atos maravilhosos diante dos olhos, mas com a mente cheia de podridão. Não, Senhor, nós queremos ser limpos, de dentro para fora, agradáveis ao Senhor, homens e mulheres que são como o Senhor deseja que sejamos. Assim nós oramos pedindo a tua graça, no nome de Jesus. Amém.